Alexandre de Moraes, Banco Master, Lula, Dias Toffoli e Banco Central. O que tudo isso tem a ver? Esse é mais um vídeo da série Você Tem Que Saber Disso e não pode perder, hein? Eu sou Maurício Barros, ativista e comentarista político. Já vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like, o joinha. Dessa forma, o algoritmo entende que o nosso conteúdo é relevante, entrega para mais pessoas e ajuda a nossa comunidade a crescer. Conto com você, hein? Então, eu vou apresentar para vocês aqui agora um compilado de informações, matérias, notícias, né? E vídeos, assim, que vai fazer você entender de uma forma diferente, com a mente mais aberta, o que tá por trás, quais são as intenções e o que pode estar acontecendo, né? Com todo esse escândalo que paira sobre esse final de ano aqui no Brasil. Vamos lá? Nem o roteirista mais criativo de Hollywood conseguiria escrever um enredo tão complexo quanto o que se desenrola. Está rolando nos bastidores o que vem ocorrendo com a largada de mão da mídia e da Faria Lima com o Fortaleza Moral da Nação. Há pontos discutíveis, mas há pontos bem interessantes nesta história. Vamos ver para saber se você concorda ou não. Eu concordei com diversas teses. Vale a pena conferir. É bem interessante. Quando política, dinheiro, ambição se encontram, o resultado raramente é previsível. Ih, rapaz, o escândalo do Banco Master tá se configurando um mega escândalo Master Blaster de todos os tempos do universo. A gente fica assistindo de camarote a ministros defensores da democracia sendo enlameados, jornalistas assessores do regime rebolando para repercutir o furo sem se comprometer. Um verdadeiro terremoto no sistema. Mônica Bergamo não revela suas fontes, mas diz que o bicho tá pegando em Brasília. De que o dono do Banco Master, o Gabriel Vocaro, não vai para a forca calado e que se ele falar, muitos poucos sairão incólumes em Brasília. Eu ouvi de um ministro, Sheila, o seguinte: eu não sei se o Brasil está preparado para saber toda a verdade sobre esse caso, mas eu não sei também se o Brasil está preparado para continuar, para seguir, se o Brasil aguenta seguir convivendo com esse grau de corrupção e promiscuidade que ainda está para ser revelado, Sheila, uma pessoa que conhece das coisas, tá? Então a gente está entre a cruz e a caldeirinha, né? E pela primeira vez uma crise aí que envolve o Supremo, por mais que muitos lamentem, né, e que muitos enxerguem um ataque ao Supremo pelas qualidades do ministro Alexandre de Moraes, há pontos de interrogação não esclarecidos justamente por ele, que tem o poder de esclarecer, né? Pode dar uma entrevista, pode fazer uma nota um pouco mais detalhada e não ficar ali como aconteceu agora, quando ele foi acusado de ter pressionado o Banco Central, o que ele nega, né? Ele, em vez de responder de imediato, demorou 48 horas, fez uma nota, depois fez uma segunda nota, ou seja, tudo muito confuso, né? Num caso de uma gravidade que exige uma clareza muito grande, né, Sheila? A credibilidade, no caso do judiciário, é tudo. É o que o judiciário tem para se legitimar, né, Sheila? E a pergunta que começa a circular em Brasília é direta, incômoda e explosiva. Lula decidiu neutralizar Alexandre de Moraes ao descobrir um plano que poderia levá-lo à presidência da República. Eu gostaria de saber se você acha que o Moraes, aonde que ele vai parar? Qual que é a intenção dele? Se ele tem pretensões políticas, ditatoriais? Eu ouvi da boca da Cristina, tá, que é a chefe de gabinete dele, que ele sim quer ser presidente da República. Essa é a intenção dele. Que não nessa eleição, possivelmente na outra, ele seria um candidato, ele sairia do Supremo Tribunal Federal para ser um candidato à presidência da República. O que parecia apenas mais um contrato de cifras elevadas começa a ganhar contornos muito mais amplos. O cara no MST, o Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? R$129 milhões. Um valor que, para alguns, seria apenas jurídico, para outros, talvez o embrião de algo maior. Seria esse dinheiro apenas honorários?
ou parte de um projeto político de longo prazo, nos corredores do poder. E quando interesses financeiros se cruzam com eleições futuras, decisões deixam de ser ideológicas, passam a ser estratégicas. O sistema é foda. Isso daqui é verdade? A gente não tem como ter certeza. Mas o que eles estão dizendo aqui foi o Lula. O Lula seria uma das pessoas que disse que o Galípolo estava sofrendo pressão do Alexandre de Moraes para bloquear a venda do Banco Master, ou para garantir a venda do Banco Master. Segundo relatos de bastidores, Lula teria sido alertado de que Alexandre de Moraes, sob influência de Michel Temer e Gilberto Kassab, estaria integrado a um arranjo político mais amplo. O desenho seria simples, ao menos no papel: eleger Tarcísio, estabilizar o sistema, capitalizar alianças e, no momento certo, pavimentar o caminho para uma nova liderança no Executivo Nacional. E isso explicaria um detalhe que poucos comentam, mas muitos observam. Por que Tarcísio evita confrontar Alexandre de Moraes? Por que não enfrenta diretamente o Supremo? Por que se mantém distante de qualquer embate institucional mais duro? Enquanto isso, Lula esticava a corda no cenário internacional. Aguardava, observava, calculava. Esperava que pressões externas amadurecessem o ambiente ideal para agir internamente. Nada impossível, tudo cirúrgico. Lula quer poder, quer permanência. E pensa o poder como poucos líderes no mundo. Um quarto mandato exige algo essencial: controle do tabuleiro. Mas como neutralizar figuras que se tornaram grandes demais, inclusive dentro do sistema que ele próprio ajudou a construir? A resposta não está nos discursos, está nos bastidores financeiros. Daniel Vorcar e o Banco Master começaram a incomodar interesses antigos. Avançaram em territórios antes dominados por gigantes tradicionais. Entraram em nichos sensíveis. E ao fazer isso, passaram a ser vistos não apenas como um banco, mas como um possível pilar financeiro de um projeto político alternativo. Se Vorcaro representava o cofre de um futuro projeto, derrubar Vorcaro significava algo maior. Significava desmontar toda uma engrenagem antes que ela estivesse pronta. Derrubar o banco era, por extensão, derrubar o plano. E quando o jogo muda, aliados experientes sabem reconhecer os sinais. No mundo do poder, lealdade costuma durar enquanto o projeto parece vencedor. Ao primeiro sinal de risco, o movimento é automático. Muda-se de lado. Nesse cenário, antigos aliados recuam, novas alianças se formam e o centro de gravidade retorna para quem ainda controla as chaves do sistema. Neste momento, segundo essa leitura, informações sensíveis começam a surgir, detalhes precisos, ricos em contexto, impossíveis de serem obtidos sem fontes muito próximas do centro do poder. E aqui, um ponto fundamental: nenhuma informação dessa magnitude vem a público sem autorização implícita. A imprensa não cria o jogo, ela revela quando o jogo muda. Quando vazamentos acontecem, é porque alguém poderoso permitiu que acontecessem. Empresas de mídia, bancos e grandes grupos econômicos não se movem por ideologia. Movem-se por previsibilidade, estabilidade e retorno. No fim, o que vemos não é uma disputa moral. É uma disputa de poder. Dinheiro de um lado, influência do outro e decisões tomadas muito longe dos holofotes. A pergunta que fica não é se tudo isso é verdade absoluta. A pergunta é outra: estamos assistindo apenas a coincidências ou ao desmonte silencioso de um projeto de poder antes mesmo de ele nascer? Na política brasileira, uma coisa é certa: quem realmente entende o jogo raramente joga para perder. Como eu tenho certeza que não conseguirão demover Flávio Bolsonaro da candidatura, nesta briga entre eles, eu torço pela briga. Entenda o caso rapidamente e obrigado por ficar até aqui. Sou por trás desse esquema bilionário. Então, vou desenhar para você para que se entenda de uma forma bem simples. Todo banco, normalmente, capta dinheiro de investidores, pagando uma taxa a esse investidor, e empresta esse dinheiro captado para alguém que está precisando do empréstimo. No caso do Banco Master, eram os aposentados do INSS. Quando tu empresta esse dinheiro para alguém, isso todos os bancos colocam como sendo uma carteira de clientes. O Banco Master dizia que essa carteira era muito recheada, muito grande, e por isso poderia pegar emprestado pagando taxas muitas vezes acima do mercado. Só que quando o Banco Central foi olhar, essa carteira ela estava basicamente vazia, não tinha nada dentro dela. O problema é que o Banco Master pegou esta carteira
vazia e vendeu esta carteira para um banco chamado BRB, que é o Banco de Brasília, ou seja, um banco público, aqui representado obviamente pelo pato que é o contribuinte brasileiro. Quando o Banco Central descobriu essa fraude, o Banco Central que é representado por este leão, ele disse, não, isso aqui está errado. O problema é que o Banco Master, com o dinheiro, os 12,2 bilhões que ele conseguiu vendendo a carteira vazia para o BRB, já tinha feito muitas conexões na alta cúpula de Brasília, incluindo, como vocês sabem, a esposa do cabeça de ovo Alexandre de Moraes, que tinha um contrato, pasmem, de 129 milhões de reais com o Banco Master de Daniel Vorcaro, que foi preso e depois solto. Mas não parou por aí. Só em 2024, o Banco Master, sob desculpa de consultoria jurídica, gastou quase 600 milhões de reais, vocês imaginem de quem, para contratar nomes como Michel Temer e Ricardo Lewandowski, ex-presidente da República e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, quando o Banco Central entendeu qual era o esquema, ele disse, está na hora de fechar o Banco Master, afinal, isso é uma farsa. Mas, naquele momento, o pessoal do BRB queria comprar o Banco Master. Existia uma pressão para que o Banco BRB comprasse o Banco Master, mesmo que este tivesse uma carteira vazia que não valia nada. E quem ajudou a fazer essa pressão, segundo Malu Gaspar de O Globo, foi o cabeça de ovo. Pressionou o Banco Central a... Olha aqui, Banco Central, você precisa deixar que o BRB compre o Banco Master. Não, senhor, eu não vou permitir, afinal isso pode afetar todo o mercado financeiro brasileiro. Pois bem, o que aconteceu? Aconteceu que isso é um escândalo, porque, por óbvio, um ministro da Suprema Corte, através de sua esposa, não pode receber dinheiro de um banco falimentar para defender que este banco seja adquirido por um terceiro banco, já que o banco está quebrado, segundo o Banco Central. Pois bem, só que o esquema já estava com muita raiz. E aí entra o Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, nesse rolo todo, quando traz para ele toda a investigação e coloca sobre extremo sigilo. Por quê? Vocês devem imaginar o porquê, porque tem muita gente grande envolvida. O resumo da ópera é o seguinte, pessoal. Um banco de porte médio fingiu ter clientes e, ao fingir ter clientes, pegou um banco estatal que comprou essa carteira que não valia nada. Obviamente, o contribuinte foi o prejudicado. O dinheiro pego com esta carteira fria pelo Banco Master, ou seja, o Banco Master embolsou 12 bilhões de reais, foi redistribuído, ao que parece, para coisas como a contratação da esposa do Alexandre de Moraes, que depois trabalhou muito fortemente para que o Banco Central não o fechasse. Por quê? Porque se o Banco Central o liquidasse, obviamente, todo esse rolo apareceria. O resumo da ópera, meus amigos, é que tem muita gente grande envolvida, inclusive o próprio Dias Toffoli, se disse hoje no Estadão, pode querer que o banco seja reaberto, porque o Banco Central o fechou. Dias Toffoli pode querer que o Banco Master seja reaberto para que tudo isso que eu mostrei para vocês vá para debaixo do tapete. O rolo é bilionário, o esquema envolve muita gente grande e quem pagou o pato, mais uma vez, foi o contribuinte brasileiro. Como vocês puderam constatar, ainda tem muita coisa para ser descoberta, muitos nomes a serem revelados, e o Daniel Vorcaro já falou, não vai cair sozinho. Então, ou o STF livra a cara dele e a cabeça dele, ou muita gente ainda vai cair. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários e vou pedir mais uma vez para se inscrever no canal. E muito importante, se você chegou até aqui, deixa esse like e compartilha esse vídeo com seus amigos e com pessoas que estão querendo saber mais sobre esse caso escandaloso aqui no nosso país. Conto com você e até a próxima. Tamo junto!